Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. E nesse vídeo eu gostaria de mostrar a vocês o que eu falei nas últimas duas aulas sobre tinta poliéster e verniz. Essa aula de customização, ela vai ser basicamente explicando tudo aquilo que eu falei sobre tintas poliéster e tinta verniz, da sua aplicação a o seu efeito, certo? Como eu disse a vocês em outros vídeos, eu iria começar a trabalhar com coisas diferentes. Diferentes como eu usava um thinner da Masa para limpar e diluir, e agora eu estou usando esse thinner para fazer a diluição da tinta, que é muito mais apropriado, e a diluição do verniz. E este thinner, eu tô usando ele apenas para limpeza. Esse thinner, ele não serve para diluição, ele serve apenas para limpeza. E se eu não mostrei ainda, eu vou mostrar mais à frente também este aerógrafo aqui. Eu disse algumas vezes que eu tinha outros aerógrafos que eu não estava usando porque eu não tinha um encaixe, que no caso era este encaixe, para poder usar eles. Nas minhas... Opa, deixa eu dar uma apertada aqui. Nas minhas mais recentes compras, que se eu não mostrei, vocês vão ver, eu comprei esse encaixe, que agora eu posso usar ele com a minha mangueira de 1/8. E, evidentemente, com o meu engate rápido. Esse daqui é um aerógrafo de ação simples. Eu vou dar uma pequena explicação sobre ele, coisa que eu não fiz no último vídeo da apresentação do material, na apresentação dos equipamentos, antes de eu começar a pintura. Qual é a principal diferença Vamos começar com o modelo. Esse daqui é um aerógrafo de ação simples chinês, que ele tem uma estrutura baseada no Badger, se eu não me engano é o 365, certo? Ele é exatamente igual. Qual é a principal diferença desse aerógrafo para um aerógrafo de ação simples, um aerógrafo de ação dupla? Aqui ele só tem, como vocês podem ver, esse é o gatilho dele, ele só vai para baixo. Ele só vai para baixo. Ele não tem aquele efeito de puxar para trás. Eu só aperto para baixo e ele solta a tinta de maneira rápida. Esse é um pequeno aerógrafo de sucção, como já foi mostrado. Esse aqui é o reservatório de tinta dele, certo? Ele vai trabalhar assim. Normalmente você fica com o dedo aqui embaixo para evitar que o reservatório dele caia. E você, quando quer soltar a tinta, aperta. Opinião pessoal minha. Para customização, para passar verniz e para passar tinta, um aerógrafo de ação simples, ele é muito melhor que um aerógrafo de ação dupla. No entanto, os aerógrafos de ação simples, ele tem sérios problemas. Principalmente aqui no Brasil. Qual é o primeiro e principal problema dele? Dois aerógrafos, não é? Você só vai encontrar dois modelos. Um baseado no Badger 365 e o outro baseado no outro não. E o outro é o Fengda, certo?
Acho que é 135. Mas assim, ó, eu acho os aerógrafos de ação simples excelente para iniciante em customização. Se você tem um bom compressor, esse aerógrafo é excelente para começar. Principalmente por causa de quê? Esse aerógrafo, ele não tem agulha. Quer dizer, ele tem agulha não tendo. A agulha dele é essa peça que está dentro dessa manivela aqui de controle de fluxo. Isso daqui controla o fluxo. Aqui eu estou fechando e aqui eu estou abrindo o fluxo de tinta. É um aerógrafo 0.5, certo? Ou seja, tem uma vazão bem grande de tinta, mas ele é um aerógrafo de ação simples, ou seja, a partir do momento que eu apertar o gatilho, ele vai soltar tinta automaticamente. Eu não tenho o controle de vazão. Eu posso controlar o spray simplesmente diminuindo a quantidade ou aumentando. Por que eu acho que esses aerógrafos de ação simples são excelentes para customização e principalmente para quem está começando? Esse aerógrafo eu comprei a R$68 na Shopee. E é assim, ó, é um excelente aerógrafo. É um excelente... Eu não estava usando ele porque eu não tinha peça e agora eu tenho esse adaptador para poder usar. Mas eu acho ele um excelente aerógrafo. Acho aerógrafos de ação simples excelentes. Para customização, eles são excelentes. Por quê? Porque você, quando aperta o gatilho, ele vai soltar um fluxo de tinta uniforme o tempo todo. E para gente que trabalha com customização, isso é muito importante. Então eu acho aerógrafos de ação simples melhores que os aerógrafos de ação dupla para, isso é um ponto que tem que ser bastante notado, para passar verniz e fazer as camadas de tinta. Passar verniz, passar primer e fazer as camadas de tinta. Como o nosso objetivo é mostrar a tinta poliéster e uma camada de verniz por cima da poliéster, o efeito dela, eu já passei com antecedência uma camada de verniz nesse nosso corpo de prova, como vocês já viram antes, certo? Eu passei 2 camadas de verniz, uma mais leve, uma só esfumaçando, e a segunda um pouco mais pesada para poder ver os defeitos e, se necessário, eu fazer uma lixada na superfície para nivelar. Vocês podem ver aqui, ó. Tá bem uniforme. Mais uniforme até, eu posso dizer, que as versões com aerógrafo de ação dupla. A gente vai passar... Eu já preparei a tinta, ela estava descansando um pouco. Eu preparei a tinta. Acho que ela está um pouco rala. Também preparei a tinta usando o thinner para tinta poliéster. E a gente vai passar as camadas de tinta nele agora. Vou colocar a minha máscara. Luvas, é claro. E vamos começar a trabalhar com esse aerógrafo. E com a nossa... Ligando o compressor. Meu compressor tá cheio, mas eu coloquei... Deixa eu até mostrar a vocês. O compressor tá cheio, mas eu coloquei
o meu manômetro marcando 30 psi. Ou seja, a força que ele vai estar soltando agora é de 30 psi. E eu vou trabalhar exatamente da mesma forma que o outro. Primeiro, eu vou soltar uma leve camada de tinta. Como você pode ver, não está muito espessa, não fiz nada demais. Vou colocar na estufa. E a gente vai pintar esse segundo modelo, que ele é um pouquinho mais complicado. O Octane, ele tem algumas geometrias meio ruins de se trabalhar. Mas, feito, uma camada bem leve, e ele vai para a estufa também. Enquanto eles estão na estufa, eu desmontei o reservatório e eu vou pegar o thinner de limpeza. Como vocês podem ver, ele tá um pouquinho sujo aqui dentro. Então eu vou pegar outro pote, pegar o thinner de limpeza e fazer uma leve limpeza no bico dele. Quando eu falo leve limpeza, é uma leve limpeza mesmo. Nada muito profundo, vou pegar só um pincel meio molhado e passar aqui na ponta dele. Acabou. Uma coisa que você tem que ficar prestando atenção é que às vezes a tinta ela fica aqui dentro, mas nesse caso não tem tinta, então não tem problema. Mas só para fazer uma explicação de como eu faria para fazer a limpeza, se eu fosse fazer a limpeza dele, eu pegaria esse pincel aqui, que eu tenho aqui perdido, bem molinho, molharia ele com thinner e passaria ele aqui dentro. Claro, tiraria o engate rápido, passaria ele aqui dentro. Eu preciso de um pincel um pouquinho mais rígido, mas basicamente é isso que eu faria. Engatou de novo, acabou-se. Um outro ponto interessante sobre a limpeza dele ser mínima, desse aerógrafo ser mínima, é o ponto que ele é de mistura externa. Enquanto os outros aerógrafos, a tinta passa por dentro do aerógrafo, esse daqui, o ar passa por dentro, saindo ali na frente, e a única coisa que passa, o ar passa por dentro, que é a única coisa que passa por dentro do aerógrafo, e a tinta, ela passa por fora, saindo aqui no bico, certo? Aqui nos dois, os dois se misturam e cria o jato.
Vamos lá. Enquanto eles dão uma secada, eu vou dar uma limpada aqui nesse recipiente que eu fiz a mistura da tinta. Eu tô achando muito estranho o cheiro desse thinner de limpeza. Parece que ele é feito de milho. E esse cheiro forte indica que eu tenho que trabalhar de máscara. Era uma coisa que o thinner da Masa não tinha. Um cheiro tão forte e tão pesado. Esse thinner da Anjo, provavelmente por ser um thinner de limpeza, ele tem um cheiro bastante forte. Ele tem um cheiro muito, muito forte. Que, aí eu tenho que dizer, que o thinner para dissolver, para diluir, ele não tem um cheiro tão forte assim. Vamos dar uma olhada nos carros. Bem, como vocês podem ver, ainda dá para ver algumas partes cinzas no nosso corpo de prova, mas o carro, ele tá bem, certo? A tinta tá bem espalhada e ela tá com poucas deformidades. As deformidades que existem é muito mais por causa da carroceria do carro. Mesma coisa no nosso Octane. Apesar de algumas partes ainda estarem meio cinzentas, principalmente essa parte daqui, que é uma geometria muito ruim de se trabalhar, e você tem que trabalhar com bastante cuidado, porque senão você pode fazer acúmulo. Ele é ruim de... A gente pode ver que ele tá com um nível de... Opa! Ele tá com um nível de pintura bastante bom. E quando eu falo nível de pintura bastante bom, eu quero dizer que ele tem um nível de pintura que tá até bem, como é que se diz? Uniforme. Aí, como eu preciso pintar aquela geometria dali, o que é que eu vou fazer? Sem acumular, o que é que eu vou fazer? Eu vou reduzir o fluxo de tinta. E agora eu começo exatamente por aqui. Agora eu quero passar uma segunda camada um pouco mais espessa. No entanto, eu vou reduzir um pouco mais o fluxo da tinta. Pronto, reduzi um pouco mais o fluxo da tinta. E como você pode ver, eu posso concentrar a tinta um pouco mais nessa geometria que ela não acumula. Esse é um ponto que eu gosto muito nesse aerógrafo. Eu poder alterar a pressão do fluxo, aumentar ou diminuir o fluxo de tinta sem me preocupar com muita coisa. Veja, eu estou passando pequenas camadas, mas ele não está acumulando. Aqui uma parte mais complicadinha, que eu vou dar umas
borrifadas dentro para acumular, porque eu quero que ele acumule. Pronto. Esse carro está terminado. Vamos para o segundo carro. Novamente, eu vou aumentar o fluxo de tinta, porque esse carro tem uma geometria um pouco mais simples, menos agressiva, então dá para trabalhar com essa força um pouco maior. Aí agora que eu passei um negócio mais forte, reduzo um pouquinho mais. Aí eu vou só nivelando. Eu também, essa redução de pressão, eu também poderia fazer no meu manômetro que eu tenho agora. Mas, como eu posso fazer tudo aqui pelo próprio aerógrafo, eu acho muito melhor vir por aqui. Pronto. Resolvido. De novo, eu tô achando o nivelamento da tinta muito maior. Por quê? Dois motivos. Primeiro motivo. Agora eu tenho um manômetro que me dá a possibilidade, um momentinho só. Eu tenho um manômetro que me dá a possibilidade de trabalhar com uma pressão muito, muito menor. Esta pressão menor que eu estou usando no manômetro, essa pressão menor que eu estou usando no manômetro, ele apenas, vamos fazer a limpeza dos equipamentos. Essa pressão menor que eu estou usando no manômetro não apenas me dá um controle maior na hora de aplicar a tinta, mas também me dá uma possibilidade de trabalhar de uma maneira mais tranquila. Como assim, Roberto? Ó, uma coisa que a gente tem que ficar prestando atenção. Como eu disse, qual é o problema dos aerógrafos que a gente tem aqui? É um bom aerógrafo, eu gosto disso, mas não é um Badger, certo? Um Badger, ele não teria o problema de ficar vazando tinta aqui. Ao menos o Badger que eu usei não vazaria. Não vazou.
Aí eu tô fazendo a limpeza. Aí assim, sim, voltando. Eu perdi o fio da meada. Nossa, eu perdi a ideia mesmo do que eu tava falando. Sim, eu tava falando sobre o controle. Então agora eu tenho um controle total sobre como trabalhar e quando trabalhar com a pressão. E agora eu tenho 2 reguladores de pressão. O primeiro regulador está no manômetro. E o segundo regulador ele está no aerógrafo. O que me dá possibilidades maiores e melhores. Pronto, ele sempre dá uma sujada aqui, porque aqui é o lugar onde ele vaza um pouco mais de tinta. E agora eu vou ter que limpar ele aqui. Ele sempre que você usar, ele solta a tinta nesse pontinho aqui. Aí como é que a gente vai fazer? Vou colocar um pouco desse thinner de limpeza aqui. Vou pegar a escova. Se eu achar mais interessante, eu tiro o engate rápido. E eu passo aqui, ó. Eu preciso de uma... Como é que se diz? Um pincelzinho um pouquinho mais duro, depois eu vou comprar. Mas esse daqui por enquanto vai servir. Então, fiz a limpeza do aerógrafo. E agora vamos para o encerramento. Assim, esse tipo de aerógrafo, ele tem um probleminha para mim na hora da limpeza. A sua limpeza é um pouco mais trabalhosa. E quando eu falo um pouco mais trabalhosa, ela é muito mais trabalhosa. Isso daqui que eu estou fazendo é um tipo de retrolavagem. Mas, assim, não adianta querer ficar nesse aerógrafo limpando tão bem quanto você limpa um aerógrafo de duplação. Certas partes eles não vão conseguir ser limpas totalmente. Então, às vezes a gente deixa pra lá. Só tá rodando, depois tem que apertar essa rosquinha aqui. Então assim, ó. Ah, mas essa tinta que vai ficar aqui, ela não vai contaminar outra tinta? Bem provável que não. Bem provável que não. Ah, mas ele suja muito. Suja. Certo? E qual é a vantagem de eu ter um aerógrafo que dá tanto problema assim? Ou que ele vai lhe fazer um gasto um pouquinho maior? Como eu disse, a capacidade de
a capacidade de fazer uma pintura mais nivelada, que pra gente customizador é essencial, pode ser a grande vantagem que a gente vai ter com esse aerógrafo. Daqui pra frente eu vou usar ele bastante para as nossas próximas pinturas, porque eu quero testar bastante ele antes de voltar para o nosso aerógrafo de ação dupla. Ok? Aerógrafo limpo, ao menos eu espero. Recipiente limpo. Eu tenho que comprar. Eu comprei recipientes para aerógrafo de ação dupla. E esse daqui, por ser de ação simples, essa canequinha aqui, eu só tenho uma. Depois eu vou ter que ver como eu consigo outras. Vamos lá dar uma olhada nos carros. Vamos começar com o nosso Octane. Veja, como eu disse a vocês, vários fatores melhoraram para a pintura. Vários fatores melhoraram para o meu processo, melhoraram o meu processo de pintura. Primeiro fator, eu tenho um manômetro diminuindo a pressão do meu compressor. Agora ele não está soltando tinta no máximo. Ele está soltando tinta a uma regulagem de 30 psi. Segundo fator, eu estou usando um aerógrafo de ação simples que ele deixa a pintura mais nivelada. Como eu não tenho que controlar o fluxo de tinta, eu sei que ele vai soltar a tinta sempre na mesma quantidade a partir do momento que eu apertar o gatilho. Mas eu posso controlar o fluxo de tinta que entra e sai, que foi o que eu fiz exatamente nessa parte onde a geometria dele é um pouco mais complicada. Mas como ele solta uma tinta mais nivelada e com menos pressão, você pode ver que a pintura desse carro está simplesmente excelente. Bastante lisa e com um acabamento ótimo. Vamos para o nosso outro carro. A mesma coisa a gente pode dizer desse carro. A sua pintura, o seu primer foi bem aplicado. Novamente, eu passei 2 camadas de primer com esse aerógrafo, o mesmo primer que a gente usou em outros carros. O primer eu não mudei, eu não fiz uma nova fórmula, eu não diluí com o meu novo thinner. Eu usei o mesmo primer, agora com um compressor com um manômetro regulado para uma pressão menor e com um aerógrafo que, além de ser single action, e novamente passa uma camada de tinta mais uniforme, ele também regula a sua própria vazão de tinta, ou seja, eu também posso diminuir a vazão de tinta dele para poder passar todas as camadas de tinta que eu quero, nos lugares que eu quero, da forma que eu quero. Ou seja, também você pode ver que a pintura desse carro está extremamente lisa. Eu tenho que dizer que é uma das pinturas mais lisas que eu já fiz sem passar verniz. Ok? Vamos dar um corte. Calma. Deixa eu botar ele aqui para guardada na estufa. A gente vai ter um corte e eu